Distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson pode ser aplicada para modelar fenômenos nos quais os eventos acontecem em intervalo contínuo. Por exemplo, uma avenida da cidade apresenta 5 buracos a cada 1 km. Qual a probabilidade de um quarteirão de 100 metros não possuir buracos? Que nós temos um evento, que ocorreu um buraco, e um intervalo contínuo, que é o comprimento da pista. Ao contrário da distribuição binomial, onde nós temos algo discreto, que seria o número de tentativas, o número de repetições de um experimento, aqui nós temos um número contínuo, que é, nesse caso aqui, o comprimento da pista, que pode ser 10, ou 10,5, ou 10,99992, assim por diante. Repare que a distribuição de Poisson ainda é associada a variáveis aleatórias discretas, porque, embora esse intervalo seja contínuo, os resultados, que é o número de eventos, é um valor discreto. E o que define uma variável ser discreta ou contínua é o conjunto imagem, ou seja, o resultado da variável aleatória. Para aplicar a distribuição de Poisson, nós temos que ter alguns pressupostos. Primeiro pressuposto, a ocorrência de eventos em intervalos não sobrepostos é independente. Se em um dado intervalo ocorre um evento, esse evento não pode favorecer ou desfavorecer a ocorrência de outro evento em outro dado intervalo. A probabilidade de ocorrer eventos em subintervalos distintos, mas de mesmo comprimento, deve ser igual. Ou seja, não importa se eu pegar um intervalo no começo ou no final do horizonte de tempo. Se esses dois intervalos tenham o mesmo comprimento, a probabilidade de ocorrer eventos tem que ser igual. Há sempre um comprimento de intervalo t suficientemente pequeno para a probabilidade do sucesso ser proporcional ao comprimento. Ou seja, se pegarmos um pedaço suficientemente pequeno, a probabilidade de acontecer um evento naquele intervalo tem que ser proporcional àquele intervalo. E um último pressuposto é que, se pegarmos um intervalo suficientemente pequeno, a probabilidade de acontecerem 2 eventos naquele intervalo tem que ser 0 ou até mesmo desprezível. Ou seja, a probabilidade de que 2 eventos aconteçam muito perto um do outro, até mesmo sobrepostos, tem que ser 0 ou desprezível. Parâmetros. A variável aleatória discreta associada à distribuição de Poisson é o número de eventos ocorridos em um dado intervalo t. Ou seja, a função de probabilidade f de x de t lambda é igual a p de sobre t x eventos no intervalo t com uma taxa de lambda. Essa probabilidade é dada por essa função exponencial de menos lambda t vezes lambda t elevado a x sobre x fatorial. Esse exponencial é a base neperiana, o número de Euler, que é aproximadamente 2,72. Nessa função nós temos, além do número de eventos que vão ocorrer, um subintervalo t e a taxa de ocorrência, lambda. O conjunto de imagem dessa variável aleatória são os naturais 0, 1, podendo se estender até o infinito. Média, esperança ou valor esperado. Se a taxa de ocorrência de um buraco na avenida é de 5 a cada 1 km, qual é a média de buraco em 2 km? Intuitivamente, a média é de 10 buracos, porque nós temos a média 2 km vezes a taxa de buracos por quilômetro, 5 buracos por quilômetro, multiplicamos, cortamos quilômetro com quilômetro, sobra 2 vezes 5, 10 buracos. Daí, intuitivamente, deduzimos que a média deve ser igual ao comprimento vezes a taxa de ocorrência dos eventos, t vezes lambda. Também pode ser demonstrado analiticamente que a média é igual ao somatório para x variando de 0 a infinito de x vezes f de x t lambda. E esse somatório vai dar igual a t lambda. Mas não vamos apresentar essa demonstração nesse curso. A variância sigma ao quadrado também vai ser igual a t vezes lambda. E o desvio padrão vai ser simplesmente a raiz de t lambda. Nós também vamos omitir a demonstração desse resultado. Uma loja virtual atende 500 clientes em 10 horas. Supondo que a distribuição da chegada de clientes ao longo do dia seja um processo de Poisson, responda. Item A. Qual é a probabilidade de não haver atendimento por 15 minutos? Ou seja, qual é P de x igual a 0? A probabilidade de x ser igual a 0. Nós podemos identificar cada uma das variáveis. No caso, x seria o número de clientes atendidos, ou seja, 0. Lambda é a taxa de ocorrência de eventos por unidade de período, ou seja, nós temos 500 clientes atendidos em 10 horas, isso dá igual a 50 clientes por hora. T é o intervalo, no caso aqui nós pedimos o que acontece em 15 minutos, porém nós temos que observar que
A taxa é dada em clientes por hora e o intervalo é dado em minutos. Então, não podemos operar minutos com hora, então temos que fazer uma pequena conversão. Então nós temos 15 minutos vezes 1 hora dividido por 60 minutos. Cortamos minutos com minutos, dá igual a 15 dividido por 60 horas, que dá 0,25 horas, um quarto de hora. Substituindo todos os valores na função de probabilidade, nós temos o exponencial de menos 50 vezes 0,25 vezes 50 vezes 0,25 elevado a zero sobre zero fatorial. E isso dá aproximadamente 3,72 vezes 10 a menos 6. Ou seja, uma probabilidade muito pequena de ter uma faixa de 15 minutos onde ninguém é atendido. Item B. Qual é o número esperado de clientes em 18 minutos? Sabemos que a média do valor esperado de uma distribuição de Poisson é dada por a esperança de x é igual ao intervalo vezes a taxa. Daí temos que a esperança de x é igual a 18 minutos vezes a taxa, 50 clientes por hora. Fazendo a conversão de minutos para hora, nós temos 18 minutos vezes 1 hora sobre 60 minutos vezes 50 clientes por hora. Cortamos minuto com minuto, cortamos hora com hora e o resultado nós vamos ter 18 vezes 50 clientes dividido por 60, que dá exatamente 15. Ou seja, no intervalo de 18 minutos, nós esperamos atender 15 clientes. Item C. Qual é a probabilidade de que exatamente 10% dos clientes tenham sido atendidos na primeira hora? Nosso número de clientes atendidos é 10% de 500, que é igual a 50. A taxa continua sendo 50 clientes por hora. O intervalo de 1 hora. Ou seja, vamos calcular a probabilidade de x igual a 50. Substituindo na forma, nós temos exponencial de menos 50 vezes 1, vezes 50 vezes 1 elevado a 50 sobre 50 fatorial. Fazendo esse cálculo, que não é um cálculo trivial de se fazer, vai dar 0,056, ou seja, em torno de 5% de chances de atender exatamente 10% dos clientes na primeira hora.